Olá, meu nome é Randy Martins, professor do Departamento de Farmácia, disciplina de Farmacologia Aplicada da UFRN. E vou falar hoje sobre infecções das vias aéreas superiores, um tema que é essencial, extremamente importante para o farmacêutico, para aquele que está no dia a dia e percebe o quanto que a automedicação é feita de maneira inadequada em situações que aparentemente são simples, mas podem evoluir para um quadro mais severo. E esse tema de hoje justamente gira em torno daquela possibilidade do farmacêutico orientar adequadamente o paciente e evitar que um processo infeccioso tome proporções maiores do que deveria. Quando falamos de vias aéreas superiores, a gente fala justamente da parte mais acima do nosso sistema respiratório, aquela que envolve a cavidade nasal, a cavidade oral, a famosa orofaringe, a faringe, a laringe propriamente, o que nós caracterizamos de terço respiratório superior. Enquanto que da traqueia, bronquíolos e os pulmões em diante, nós podemos chamar de via respiratória inferior. Especificamente, a parte superior do nosso sistema respiratório, ela pode ser afetada por processos infecciosos na cavidade nasal e seios nasais, a chamada rinocinusite, no ouvido médio, a otite e a faringotonsilite na faringe, ou faringite, ou faringoamidalite. Cada um desses processos infecciosos guardam uma certa similaridade do ponto de vista de agentes bacterianos e do ponto de vista de tratamento também. Falando inicialmente da rinocinusite, nós temos aqui os chamados seios nasais. Os seios nasais maxilares, os seios nasais frontais e os etimoidais, aqueles que estão intimamente mais ligados à estrutura do nariz. Essa região oca, essa estrutura óssea oca, que se comunicam entre si, é recoberta por um tipo específico de mucosa. Essa mucosa, ela pode ser colonizada por agentes infecciosos e desencadear um processo inflamatório. A rinocinusite aguda é justamente quando há inflamação da mucosa rinocinusal, que recobre os seios da face, assim como a mucosa nasal está incluída nessa categoria, e que apresenta um processo inflamatório de início súbito que se caracteriza por rinorreia, a secreção nasal, obstrução nasal, dor facial, principalmente nessas regiões onde se localizam os seios etimoidais, maxilares, frontais, e que, além dessa dor facial, podem acarretar alterações no olfato. Na verdade, o que eu estou falando para vocês, basicamente, é a sintomatologia do resfriado comum, que é um tipo de rinocinusite aguda, só que de etiologia viral. E o resfriado comum, como sabemos, ele é autorresolutivo. Dura em média de 3 a 6 dias, 5 dias aproximadamente, e você, nesses casos, é a recomendação de um antigripal para melhorar a sintomatologia, para dar mais conforto, hidratação, repouso, se possível. Então, é aqueles cuidados básicos que nossas mães bem sabem há muitos anos. O problema é quando esse quadro de rinocinusite ele vai progredindo por um tempo maior. É quando ele começa a ultrapassar a barreira dos 10 dias, o que pode indicar uma rinocinusite agora de etiologia bacteriana, quando esses sintomas persistem por mais tempo. A secreção nasal, juntamente com a continuidade dessa dor na face, e que nesse ponto, quando a progressão para um processo infeccioso bacteriano acontece, normalmente ele acontece de um lado da face. Normalmente a secreção é mais em uma narina, a dor na face é mais localizada em um seio da face específico, mas logicamente a partir do momento que aquele quadro vai evoluindo de maneira ruim, eu começo a ter uma colonização para o outro lado, a outra face, a outra narina, o outro seio, e essa etiologia e essa sintomatologia, ela passa a ser mais exuberante.
Eu também tenho febre, nos casos de rinocinusite bacteriana, alterações dos marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa e aumento da velocidade de hemossedimentação, mas principalmente, e esse é um detalhe importante para o farmacêutico que está lá no balcão, que está lá na ponta de lança, no nosso sistema de saúde, é o padrão de dupla piora. Como assim? É um indivíduo que manifestava uma sintomatologia típica de resfriado, onde ele começa a ter uma piora da sintomatologia muito rápida nos primeiros dias, primeiro, segundo dia, alcança um máximo, no terceiro, quarto dia ele vai melhorando. Se for algo simples, ele melhora, alguns dias depois ele está 100%. O problema é quando ele tem um pico de piora, começa a melhorar um pouquinho, vai piorando gradativamente e após 10 dias ele se sente pior do que estava no começo da doença. Daí essa característica de dupla piora. Tem uma piora inicial, melhora um pouquinho e uma piora posterior. Isso aqui é um marcador interessante de quadro de infecção bacteriana e é importante o farmacêutico chamar a atenção para o paciente que após alguns dias, 5, 6 dias resfriado, ele não apresenta uma melhora e começa a relatar uma característica de piora. Nesse exato momento, é interessante chamar o paciente, conversar com ele e orientar a buscar o clínico para uma avaliação mais criteriosa. Uma vez que há o diagnóstico de processo infeccioso bacteriano, que comumente está relacionado àqueles indivíduos mais reativos, aqueles indivíduos que têm um histórico de alergia, que têm um histórico de apresentar esse quadro de congestão, de secreção, com mudanças de temperatura, exposição a agentes químicos irritantes, poluentes, poeira doméstica, aquele indivíduo que é mais sensível a isso, ele normalmente também é aquele que, quando resfria, tem uma possibilidade maior de desenvolver um quadro de infecção bacteriana. Só deixando bem claro que menos de que 5% dos indivíduos que migram da rinocinusite viral para bacteriana. Então, também não vamos imaginar que todo resfriado mais forte tem uma bactéria ali envolvida na história. Perceba que o tratamento da rinocinusite bacteriana, ela, logicamente, deve ser direcionado para o tipo de bactéria comumente encontrado nesses quadros. Eu destaco o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. São as bactérias mais associadas a esse processo de rinocinusite bacteriana. O Streptococcus pneumoniae, ela é, digamos, a bactéria lugar comum de infecções respiratórias. Mais de infecções respiratórias superiores, mas também pode estar presente na etiologia de pneumonias, na etiologia de infecções respiratórias do trato inferior. Streptococcus pneumoniae é um coccus gram-positivo, enquanto que o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis elas são gram-negativas. Isso é importante para quando formos falar do tipo de antibiótico utilizado. O tratamento da rinocinusite bacteriana, ele se baseia em 4 eixos: a utilização de sintomáticos, a lavagem nasal, corticoterapia tópica e antibiótico terapia. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Percebam o seguinte: a mucosa rinocinusal, ela apresenta uma estrutura de proteção. E essa proteção que é necessária, já que você, ao respirar, você entra em contato com vários materiais particulados, desde substâncias químicas até pequenas partículas ou micro-organismos como as bactérias, os fungos, os protozoários e por aí vai. Perceba que essa mucosa ela é especializada na produção de um muco viscoso. Esse muco captura esse material particulado e ela também apresenta um movimento ciliar no sentido inverso ao fluxo de ar. Ou seja, enquanto que o fluxo de ar vai nesse sentido, o fluxo do muco caminha no sentido inverso, porque captura o material particulado e vai carreando
para o lado de fora. Então, a secreção nasal ela é um importante sistema de defesa, pertence à nossa imunidade inata e é uma barreira física para impedir, para diminuir a colonização desses micro-organismos. Então, perceba que essa característica mucociliar ela está presente em toda a cavidade nasal e também no restante da cavidade dos seios da face. Note que é muito comum, e não estou dizendo que não é adequado, é importante somente ter algumas ressalvas, a utilização de antigripais ou a utilização de antialérgicos, principalmente quando tem uma etiologia de fundo alérgico em algumas manifestações similares ao resfriado, que cursam também com secreção, com congestão nasal, as famosas alergias respiratórias. Mas perceba o seguinte, é extremamente importante que o farmacêutico oriente adequadamente o paciente que está resfriado e que opta por utilizar um antigripal. Nenhum problema. Lembrando que o resfriado, aqueles 5 dias iniciais, aquela coisa autorresolutiva, então é interessante que a gente recomende o antigripal. Normalmente as pessoas já têm o seu antigripal de preferência e o farmacêutico está muito ali no sentido de chamar a atenção para evitar os excessos, por exemplo, utilizar um antigripal em paralelo ao analgésico. Muitas pessoas usam antigripais com paracetamol e usam o paracetamol. Ou antigripais com antihistamínicos, antialérgicos e o antialérgico. Eu posso ter um paciente que queira utilizar a coristina D, que é a base de acetil, ácido acetil salicílico, a fenilefrina, desclofeniramina e a cafeína. Desclofeniramina é um antihistamínico e essa pessoa também querer utilizar polaramine, que é um comprimido de desclofeniramina. Então, ele vai estar utilizando aqui 2, 3, 4 vezes a dose adequada de antialérgico. Então, é interessante que o farmacêutico pontue que basta um antialérgico, até porque isso é sintomático, isso não vai modificar a progressão da doença. É interessante também recomendar, orientar, nos casos de resfriados, que o uso de descongestionantes tópicos como o Sorin, a base do cloridrato e nafazolina, ou sistêmicos como a fenilefrina, que está aqui presente na coristina D, elas devem ser utilizadas com cautela, principalmente o Sorin. Sorin sob prescrição médica somente no máximo 5 dias e também desestimulado, porque há uma tendência na população a achar muito efetivo, e é muito efetivo, os efeitos congestionantes tópicos da nafazolina e passar a fazer um uso continuado, abusivo, que pode resultar depois em taquifilaxia, diminui a eficácia do descongestionante, assim como vasoconstricção acentuada, porque é assim que ele age. Tanto a nafazolina quanto a fenilefrina, elas são aminas simpaticomiméticas, ela tem um efeito vasoconstrictor muito acentuado, fecha a arteríola, diminuindo o fluxo sanguíneo e ressecando a mucosa, e isso pode acarretar desde uma irritação constante e frequente, que a pessoa passa a confundir com novas alergias, mas na verdade é mucosa ressecada, e também, em casos extremos, até mesmo a necrose de septo nasal. O sangue literalmente não passa mais devido a essa vasoconstricção e o tecido experimenta uma isquemia. Então, perceba que é um medicamento que requer cuidado, somente sob prescrição médica, no máximo 5 dias, e o paciente deve ser muito bem orientado sobre isso. Agora, o antialérgico não, tranquilo. O problema, e esse é nosso foco, é a rinocinusite bacteriana. É você ter um paciente que utiliza o antihistamínico, que também tem um potencial de diminuir a hidratação da mucosa rinocinusal, diminuindo o conteúdo de água desse muco, deixando ele mais viscoso, menos fluido e menos capaz de fazer essa depuração, assim como também as aminas simpaticomiméticas, assim como a fenilefrina. Então, isso aqui vai ressecar a mucosa. Os dois juntos ressecam a mucosa, muito. E nos primeiros dias, sendo resfriado comum, viral, não chega a ser um problema. Requer, resseca um pouco a mucosa, mas traz um alívio, daí a expressão sintomáticos, e não seria
digamos, uma coisa contraindicada, não recomendada. Agora, quando vai passando de 5 dias, o paciente continua utilizando esses medicamentos, chega o diagnóstico de rinocinusite bacteriana, onde essa depuração ciliar ela é essencial para evitar que a bactéria se fixe e se colonize. Então, esses medicamentos passam a ter um papel não tão adequado, não tão legal e devem ser desestimulados. Exceto quando o médico avalia que há um componente alérgico ali tão forte, junto com o processo infeccioso, que um antialérgico como a disclofeniramina deve ser mantido. Mas aí vem com a prescrição médica. O que eu estou querendo aqui é que você desestimule a automedicação, a utilização abusiva, quando você já tem um diagnóstico de infecção bacteriana, já tem um antibiótico, já tem o analgésico, muitas vezes, que o médico prescreve, ou o anti-inflamatório, e não precisa ele estar jogando mais medicamentos na história. Ok? O que é interessante, então, para dar um conforto ao paciente, gerar um alívio, é sempre você recomendar, deixar sempre à mão a utilização de analgésicos. Até porque, gente, como eu tinha comentado anteriormente, os antigripais, a utilização de um analgésico ou um anti-inflamatório junto com uma amina simpaticomimética ou um antihistamínico, elas não modificam o curso da doença, não alteram, não impactam significativamente, só dá mais um conforto. Em alguns quadros mais leves, esse conforto pode ser obtido com analgésico, principalmente quando a queixa principal é a dor na face, não necessariamente a secreção. E eu posso tratar a secreção de outras formas sem esse risco de ressecar a mucosa. Porque, novamente, o antialérgico, a amina simpaticomimética, ela dá um alívio imediato, mas ela cobra o seu preço logo à frente desse ressecamento da mucosa que pode dar mais irritação. Então é interessante que se oriente, se indique a utilização de analgésicos como o paracetamol ou a dipirona e utilizem outras estratégias para diminuir a obstrução, que é a lavagem com solução salina, que eu vou já falar daqui a pouquinho. O anti-inflamatório não esteroidal, ele pode ser prescrito juntamente com o antimicrobiano, que é uma prescrição muito comum para diminuir o processo inflamatório, que às vezes está muito acentuado. E nesses casos, quando eu já tenho o anti-inflamatório presente, como o ibuprofeno, por exemplo, o paracetamol já perde um pouco da sua finalidade, já que o ibuprofeno vai ter o duplo papel de desinflamar, mas também de promover a analgesia. Então, um ibuprofeno mais um antimicrobiano prescrito dispensa o analgésico, dispensa também o uso dos outros medicamentos, já que eles só vão dar uma falsa sensação de melhor tratamento, mas eles vão estar basicamente ressecando a mucosa, e paracetamol com ibuprofeno pode acarretar problemas gastrointestinais. Então, uma vez que o médico prescreveu o antimicrobiano junto com o anti-inflamatório, suspende o resto. Olha, diminua a automedicação de todo o restante. O analgésico, o antihistamínico, a amina simpaticomimética, tira da história, fica só esses dois. Ok, gente? Isso é essencial. Agora, se o médico prescreveu só o antimicrobiano, o paracetamol pode ser um complemento interessante, se necessário, no caso de dor. O que eu acho que é importante, que é interessante você trabalhar a educação junto ao paciente. Rinocinusite, ela progride de forma muito boa quando a mucosa nasal está extremamente hidratada, o movimento ciliar está funcionando, as bactérias não estão conseguindo colonizar, porque sempre você está ajudando a tirar ela do canto. E como é que eu tiro ela do canto? Fazendo instilações, irrigando literalmente a mucosa com solução de cloreto de sódio, a famosa solução fisiológica. Eu tenho várias opções no mercado. Eu tenho o que eu não recomendo tanto hoje, devido a não ter uma eficácia em transportar bem a salina para o local onde deveria, frasco conta-gotas, eu tenho o frasco spray nasal com válvula, que é muito simples, você
aplica de maneira muito eficaz, utilizando esse tipo de sistema. Mais recentemente, eu tenho um aerosol nasal, que é a solução fisiológica em um recipiente pressurizado, que consegue gerar uma nuvem bem eficiente e molha literalmente toda a mucosa. Eu tenho a possibilidade de usar irrigadores nasais, onde você pode variar daqueles mais simples, onde o líquido é colocado nesses recipientes, como esse daqui, é encaixado na narina, abaixa um pouco a cabeça, levanta o líquido e literalmente o líquido entra por um lado e sai pelo outro. Requer um pouco de treinamento. Algumas pessoas não acham legal, não gostam de fazer esse tipo de manobra, mas ela é muito eficaz, é muito eficiente. E há também a possibilidade de usar a solução salina a 3%. Normalmente, é recomendado que se utilize a isotônica, 0,9%, que ela não causa um desconforto. Em criança, essa daqui. Alguns adultos relatam uma utilização de salina hipertônica como sendo mais eficaz do que a isotônica. Não há literatura que enfatize isso, que diga que essa é superior. Mas alguns pacientes realmente preferem e relatam a melhora usando essa mais concentrada. Em criança, não usar salina hipertônica é muito irritante, irrita muito a mucosa, é muito doloroso. Tem alguns adultos, inclusive, que não toleram fazer a hipertônica. Agora, a isotônica 0,9% deve ser recomendada para todo mundo. E, gente, quem está dizendo isso não é uma questão de experiência profissional, não. Tem muita literatura que mostra um grande impacto naqueles pacientes que apresentam um quadro de rinite alérgica, ou de rinocinusite, ou de processos bacterianos, pegou essa região via respiratória superior, até mesmo faringite, ela pode se beneficiar com esse tipo de prática, que desencadeou um processo infeccioso ou um processo alérgico nas vias aéreas respiratórias superiores, salina 3, 4, 5 vezes ao dia, estimulando o paciente a estar sempre administrando em cada narina, deixando sempre irrigado, e o potencial de melhora, de diminuir o tempo da doença é significativo, como vários estudos mostram, além também de ter um impacto preventivo nesse tipo de quadro. As pessoas que desenvolvem o hábito de diariamente fazer uma lavagem nasal utilizando salina, solução fisiológica, não estou falando da hipertônica, a isotônica mesmo, todo dia isso aí está incorporado como um hábito seu, ela tem uma ocorrência menor de resfriados ou de processos alérgicos envolvendo as vias aéreas superiores. Então é interessante estar sempre trabalhando isso a todos os pacientes. Eu diria que a utilização de solução fisiológica por administração nasal devia ser algo ensinado nas escolas. Todo mundo deveria andar com um frascozinho, diminuiria muito a ocorrência de infecções respiratórias. Outra base do tratamento da rinocinusite é a utilização de corticoides nasais. Eles apresentam uma alta eficácia e, com uma dose administrada baixa, as reações adversas são diminutas. Só que, ao contrário do corticoide inalatório, onde você pode ter situações de mais de 2 ou 3 administrações ao dia para controlar aquele quadro, no caso de congestão nasal, há um efeito teto. Ou é uma, ou no máximo 2 instilações em cada narina até 2 vezes ao dia. Fazer corticoide inalatório 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, isso não vai melhorar o quadro, porque eu tenho um efeito máximo que esse medicamento consegue naquela mucosa. E também porque, apesar de ser uma baixa exposição comparativamente a uma corticoterapia oral, a dose é bem menor, é corticoide. E corticoide é aquela máxima, menor dose e menor tempo possível. Os medicamentos dessa classe disponíveis no Brasil, eles
estão colocados aqui a mometazona, ciclezonida, fluticasona, beclometasona e budesonida. Esses dois últimos são os mais prescritos, os mais comercializados. Eu destaco aqui a budesonida, sobretudo, naqueles pacientes com quadros mais crônicos, que exigem a aplicação desses medicamentos pela via nasal. A fluticasona, que tem uma potência média, ela já começa a aparecer mais, mas são medicamentos, como eu falei, mesmo aqueles de maior potência, se for utilizado adequadamente, com supervisão, eles não apresentam um dano significativo. É possível, mas nesses casos de processos infecciosos, com a utilização pontual desses medicamentos, dificilmente você vai ter efeitos sistêmicos típicos de corticoides. Maiores informações sobre corticoterapia, temos lá nossa aula ali disponível no canal para abordar mais esse tema. Agora, o que pode preocupar e que tanto impacta na segurança quanto na eficácia desse tipo de medicamento são efeitos locais, como irritação, sangramento e perfuração septal em casos extremos, devido ao uso prolongado, mas também à administração errada. Pessoal, pouquíssimas pessoas sabem utilizar os sprays nasais de maneira adequada. Infelizmente, muitos profissionais não orientam adequadamente. Veja bem, a administração de formas farmacêuticas nasais, elas devem ser feitas não no interior da cavidade nasal. Muitas pessoas entendem que você deve administrar esse medicamento o mais profundamente possível no nariz para ter um efeito maior. Na verdade, não. Ele deve ser administrado preferencialmente na parte lateral da mucosa. Eu tenho que administrar mirando o olho. Então, imagine que eu tenho aqui um spray nasal e que você vai administrar na narina, ele tem que ser inclinado de uma maneira que ele fica apontando para o canto externo do olho. Se eu vou administrar na narina esquerda, eu coloco de uma maneira que eu aponto para a parte externa do olho esquerdo, porque a intenção é ele ser administrado nessa região da mucosa, para ter o seu efeito tópico. Aí aqui a orientação é mirar no canto externo do olho, evitar o septo nasal ou a parte mais profunda da cavidade nasal. O medicamento ele tem que ficar na mucosa. Outra diferença é que, quando eu estou administrando solução salina, eu administro a salina, eu posso administrar 3, 4, 5 vezes em cada narina, não tem problema. E eu posso fungar, eu devo fungar, porque a salina é para lavar, é para levar o material. Então, eu tenho que administrar na mucosa, fungar para ele se espalhar por toda a maior área de mucosa possível. Quando eu administro um medicamento de ação tópica, como um descongestionante nasal, no caso da narfazolina, ou um corticoide, ele tem que ser absorvido na mucosa. Então, ele é administrado para ser absorvido naquela região, não para irrigar, não para carregar algum material. Então, não vai fungar quando é medicamento tópico. Ou seja, vai administrar o medicamento, orienta o paciente, assoe levemente o nariz, não de forma violenta, para não machucar a mucosa. Agite o medicamento, passo 2. Passo 3, retire a tampa, logicamente. Passo 4, mire, administre, coloque o bocal na narina, mirando o canto externo do olho. Faça a instilação, expire, sopre o ar, justamente para poder evitar aquele movimento de fungar, de querer fungar o medicamento. Depois repita a operação na narina seguinte. Limpe com um papelzinho, um lencinho a tampa, para não colonizar de bactéria, e você está recolonizando toda vez que você utiliza o medicamento, feche. Então, essa é a maneira correta de administrar uma formulação de administração nasal. Lembrando que, reforçando, solução salina é para lavagem. Então, você administra e funga.
Medicamento para ação tópica é para ser absorvido no local, é para ser absorvido nessa parte da mucosa mais externa, na narina. Então, a abordagem de antibiótico terapia para o tratamento da rinocinusite bacteriana, novamente, ela tem que envolver medicamentos de amplo espectro, no sentido de que tanto tem que pegar cocos gram-positivos, como é o caso do Streptococcus pneumoniae, como gram-negativos, como é o Haemophilus, a Moraxella catarrhalis. O medicamento de primeira escolha é a amoxicilina. Em casos de infecções mais graves ou de falha terapêutica, a amoxicilina mais clavulanato. Em indivíduos alérgicos a esses medicamentos, a utilização de algumas quinolonas e macrolídeos. Eu vou detalhar na próxima aula mais sobre esses medicamentos. Lembrem que a nasofaringe, toda essa cavidade que se comunica da cavidade nasal com a cavidade oral, que elas se encontram no finalzinho da faringe, nasofaringe, ela tem uma comunicação, uma ligação com o aparelho auditivo. Então, perceba que essa comunicação através do tubo de Eustáquio ou conduto auditivo, ela permite que potenciais bactérias que colonizem a nasofaringe também possam colonizar essa estrutura do ouvido. Quando eu falo, então, de otite média aguda, eu posso encontrar basicamente as mesmas bactérias envolvidas na rinocinusite bacteriana. Inclusive, rinocinusite bacteriana não controlada, ela pode acarretar uma otite posterior. Ou elas podem até existir as duas doenças em paralelo. Quando a gente fala, então, em otite média aguda, outro processo infeccioso. Não estou dizendo que a otite média aguda só acontece com a rinocinusite. Ela pode ter sua etiologia própria. Mas há essa comunicação através da tuba auditiva. A otite média aguda é inflamação do ouvido médio. Então, perceba que o ouvido médio envolve a cavidade timpânica. Ela é do tímpano para dentro. Não é uma infecção do tímpano para fora. Eu estou falando aqui, nesse caso, de infecção do tímpano para fora, de otite externa. A otite média aguda é outra abordagem, é outra etiologia, é outro tratamento. No caso de otite, é bem característico a dor, a otalgia. A dor é significativa. Dor de ouvido é uma dor extremamente desconfortável. Mas ela não obrigatoriamente vai estar sempre presente. Eu posso ter um processo inflamatório, infeccioso em curso e a dor não está tão acentuada. A febre também pode acontecer em 25% dos pacientes. Também não é uma manifestação tão comum. Assim como, ao contrário do que às vezes a população imagina, nem toda infecção de ouvido vai ter secreção. A secreção só acontece em 5% dos casos, mas é geral. Otite média é um quadro extremamente desconfortável. Se for em crianças, que é a faixa etária mais afetada, a irritabilidade é muito acentuada. Perceba que é uma manifestação de dor, às vezes, tão grande que a criança não consegue nem tocar levemente a parte externa. Toda essa região aqui fica dolorida. Note que grande parte das otites, elas impactam em crianças abaixo de 2 anos de idade. É uma doença da primeira infância. Crianças com menos de 1 ano também têm uma possibilidade maior de ter otite, pelo menos um episódio alguma vez na vida. Há uma certa relação entre exposição à microbiota bacteriana hospitalar, uma criança que passou uma manhã, uma tarde toda esperando para ser atendida no ambulatório, numa urgência, aí a criança vai, pega no banco, passa a mão no olho, passa a mão no ouvido. Eu posso também ter situações de utilização de antibióticos para tratar outras infecções, e esse antibiótico acaba desequilibrando a microbiota da nasofaringe e gerando uma colonização inadequada, e eu ter posteriormente um quadro de otite média a seguir,
mas é realmente uma doença típica de crianças. Qual a abordagem para a otite média? Então, se ela é bacteriana, eu tenho aqui as mesmas bactérias da rinocinusite e eu tenho uma conduta parecida no sentido de utilização também de sintomáticos, anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos para dar um conforto, mas não vai mudar significativamente o curso da doença, e antibiótico terapia também. Nesse ponto, eu faço aqui eu chamo a atenção para algo que é essencial que o farmacêutico saiba. Perceba bem o seguinte: uma coisa é uma criança apresentar um quadro de otite, um quadro de dor do ouvido, vai ao pediatra, vai ao médico, o médico avalia, identifica a necessidade ou não de utilizar um antimicrobiano e ele prescreve somente o ibuprofeno. Ele vê que é um quadro que talvez não tenha ali a necessidade de entrar com antimicrobiano, é um processo inflamatório que não está tão acentuado, então ele avalia, segundo a avaliação dele, prescreve ibuprofeno, a mãe vai, utiliza ibuprofeno gotas, a criança diminui a dor, 3 ou 4 dias aquilo se resolve. Ok. Uma coisa diferente é você ter uma mãe que vai à farmácia querendo adquirir ibuprofeno para tratar uma dor no ouvido do seu filho, sem ter tido uma avaliação clínica anterior, sem ter utilizado um otoscópico, sem ter visualizado o processo inflamatório, sem ter feito uma avaliação clínica criteriosa. Perceba o seguinte: se essa mãe, logo nos primeiros dias, no primeiro dia, compra um ibuprofeno e começa por automedicação a fazer nessa criança, lembrando que quando a bactéria está aqui presente no ouvido médio, eu tenho uma resposta inflamatória. Eu vou ter uma atividade granulocítica, eu vou ter uma migração leucocitária, eu vou ter a liberação de citocinas inflamatórias que vão gerar a febre, a dor, o eritema, ok. Mas isso daqui é sinal de que o organismo está combatendo a infecção. Causa dor, causa desconforto, mas ao mesmo tempo está combatendo. E também, se essa dor for muito intensa, a mãe vai no médico. Agora, se ela usa um anti-inflamatório não esteroidal de maneira inadequada, no começo da sintomatologia, sem avaliar se ela é uma otite média, se ela é uma otite externa, se ela tem etiologia bacteriana, ela vai deprimir esse processo inflamatório, deixa a bactéria mais à vontade e pode, inclusive, representar atraso no diagnóstico. Por quê? Se houver ibuprofeno, a criança não vai reclamar tanto da dor quanto poderia. Então, ela vai reclamar, a mãe vai levar no médico. Então, é interessante estimular, nesses casos, que não se automedique com ibuprofeno. Se a mãe chegou na farmácia à noite, ela não quer levar na urgência, não pode levar na urgência naquele momento, mas já marcou a consulta para outro dia, vai ser atendida em breve. Você, olha, paracetamol de pirona, um analgésico. Porque se você indica a utilização do analgésico, como paracetamol ou dipirona, isso deixando bem claro que se a dor permanecer, que sempre é interessante não brincar com otite em criança, ela tem que ir ao médico, deixando bem claro sempre isso. Mas o analgésico, ele não vai acomodar a criança e a mãe. A utilização do paracetamol, se for um processo bacteriano, ela não vai retardar tanto o diagnóstico quanto o ibuprofeno. Então, ele deve ser sempre preferido. Outra coisa que é importante, que é interessante a gente deixar bem claro para as mães, para os usuários de medicamento, porque ibuprofeno, gotas, paracetamol, dipirona são medicamentos de venda livre, são isentos de prescrição. E esse medicamento que é isento de prescrição é que requer cuidado, porque a automedicação traz cultural nosso. Então veja o seguinte, vamos comparar aqui paracetamol, ibuprofeno e dipirona gotas, pensando aqui numa posologia adequada para crianças. Lembrando que ambos têm o mesmo potencial antitérmico, muito similar,
tem um potencial analgésico também similar. A diferença é que o anti-inflamatório, ele só está presente, a ação anti-inflamatória com o ibuprofeno. Então, tem aqui as posologias indicadas. 10 a 15 miligramas por quilo, 5 a 10 miligramas por quilo, 10 a 12 miligramas por quilo. 4 ou de 6 em 6 horas, 6 em 6 horas para o ibuprofeno, 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas para a dipirona. E aqui as apresentações normalmente disponíveis no mercado. Paracetamol você tem frasco, 200 miligramas por ml, 100 miligramas por ml, 500 miligramas por ml. Significa que 20 gotas de paracetamol, 20 gotas é 1 ml, é 200 miligramas. 20 gotas de ibuprofeno, é 1 ml de ibuprofeno, é 100 miligramas. E o mesmo raciocínio para a dipirona. Quando você transforma essa posologia indicada em gotas, você percebe o seguinte: para uma criança de 6 anos e 20 quilos, eu recomendo que você faça essa continha. Você tem um paracetamol que pode variar da dose mínima de 20 a 30 gotas, de acordo com isso aqui. Ibuprofeno, 20 a 40 gotas. Agora, a dipirona é 8 a 11 gotas. Só que a mãe, o pai de primeira viagem, a pessoa que não tem uma informação mais detalhada sobre a posologia adequada desses medicamentos, ela usa uma gota, 1 quilo para todo mundo. Então, a dipirona, normalmente, ela é usada em sobredose. As pessoas usam 40 gotas de dipirona, às vezes, numa criança de 10 anos. E quando você faz o cálculo, 40 gotas, ela é 4 vezes a mais do que a dose máxima preconizada. Então, é interessante atentar para essa discrepância, essa diferença. Paracetamol e ibuprofeno é 1 gota por quilo. Ok, dipirona não. E complementando, nada de AS para criança. AS como antitérmica é contraindicado devido à rara, mas fatal síndrome de Hayer, hepatite associada a encefalopatia devido a essa falência hepática. Então, a AS infantil é de outras épocas, não é mais indicado, está sendo utilizado em crianças em hipótese alguma. Outra coisa que é importante, quando falamos de otite, entra muito em campo a questão do conhecimento popular. Só que o conhecimento popular, às vezes, não leva em conta a anatomia. Então, veja, se eu estou falando de uma otite média, é inflamação do ouvido médio, é aqui. Não é uma inflamação externa, não é uma otite externa, associada, por exemplo, a muito uso de cotonete, ou você compactar muito essa cera, que gera um processo inflamatório, uma irritação, um inseto, alguma coisa aqui que feriu o canal auditivo externo. Então, perceba que otite média aguda, nada de estar usando Cerumin, que é um medicamento indicado para amolecer a cera e, posteriormente, ela ser retirada, no caso de obstrução de tampões de cerume. Não é indicado para otite média cutucar com cotonete, aspirar, fazer alguma lavagem, colocar antimicrobianos, como essa solução otológica, que ela é a base de hialuronidase, ela é a base de lidocaína, ela é a base de neomicina. Então, perceba, se você usa isso daqui que tem xilocaína, vai aliviar a dor, mas não vai impactar em nada a infecção que está na cavidade timpânica. Então, criança com dor de ouvido, nada de inventar moda, nada de estar fazendo essas gambiarras farmacológicas, orientar, buscar o clínico para fazer uma avaliação e, se for o caso, utilizar antibiótico. Fazer um antimicrobiano que vai ser o que vai resolver. Otite externa, aí sim você tem outra abordagem. Agora, otite média, Cerumin, otoxilodase, cutucar com cotonete, nada disso funciona e piora o quadro e atrasa o diagnóstico, principalmente medicamentos à base de anestésicos locais, como no caso da xilocaína, nesse produto aqui. O que vai ser utilizado para tratar a otite média aguda é basicamente o que é utilizado para tratar a rinocinusite, porque, na verdade, elas são infecções irmãs. Elas
dividem basicamente a mesma etiologia bacteriana. E a faringotonsilite aguda, ou faringoamidalite, ou faringite, veja, ela está no mesmo sistema respiratório superior. Só que muda um pouquinho aqui a etiologia bacteriana. Eu continuo a ter presença de cocos gram-positivos, ainda streptococcus, só que aqui já predomina streptococcus piógenes, e outros também podem estar presentes, gram-positivos, inclusive pneumoniae. Eu posso ter Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, gram-negativas, assim como otite média, rinocinusite, mas ainda tenho aqui a participação, a possibilidade do Staphylococcus aureus, cocos também gram-positivos. Então, perceba que no caso da faringotonsilite, assim como as demais, eu tenho a necessidade de utilização de antimicrobianos de amplo espectro. Pega gram-positiva, pega gram-negativa, e como são infecções comuns, então, quanto mais comum a infecção, maior a utilização de antimicrobianos para elas, maior também é a possibilidade de resistência bacteriana, tópico que a gente vai abordar na próxima parte dessa aula também. No caso de faringotonsilite bacteriana, só relembrando, a faringe ela fica lá no finalzinho da cavidade oral. Ela fica guardada pela úvula, aquela proeminência no fundo da garganta, e as amígdalas palatinas, ou tonsilas palatinas, que é um tecido especializado de defesa, rico em leucócitos, rico em células de defesa que podem identificar potenciais antígenos e desencadear uma resposta imune para qualquer ameaça. Note que a faringotonsilite aguda é inflamação da naso, que fica acima do palato, e da orofaringe, fica nessa região aqui como um todo. A etiologia é basicamente viral, em 80% dos casos. Por isso que, às vezes, o uso de antimicrobiano nesses casos é inadequado. Mas há 20% de etiologia bacteriana, que é o que interessa para a gente, na nossa abordagem, no nosso tema aqui. Principal agente etiológico da faringotonsilite bacteriana, o Streptococcus pyogenes, mais especificamente o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é uma das bactérias, um dos micro-organismos que é muito associado à ocorrência posterior de um quadro mais severo de febre reumática. Então, faringites, faringotonsilites devem ser tratadas, identificadas e tratadas, para evitar a instalação desse quadro de febre reumática em alguns indivíduos susceptíveis. A faringite viral, ela difere um pouco da faringite bacteriana. Eu não estou aqui sugerindo que a gente, no balcão da farmácia, esteja diagnosticando o que seria uma ou o que seria outra. Mas é importante dentro daquele contexto de, olha, isso aqui aparentemente está progredindo para um quadro mais severo. Eu creio que deixou de ser uma simples irritação de garganta. Não adianta você estar aqui se entupindo de antigripal, de anti-inflamatório. Não, isso aqui requer um cuidado maior. Marque uma consulta, avalie isso direitinho. Mas, de maneira geral, a faringite de etiologia viral, ela impacta qualquer idade. É, digamos, aquela dor de garganta corriqueira do dia a dia mais comum. Enquanto que a bacteriana, ela atinge principalmente uma faixa etária que vai entre os 3 a 15 anos. Não significa que um adulto não possa ter uma faringite bacteriana, mas ela normalmente é mais comum, chama mais atenção em indivíduos dessa idade. A viral é de início lento. Você foi dormir com a garganta um pouco inflamada, acordou ela com a garganta inflamada, melhorou um pouco durante o dia, à noite piorou um pouquinho, no outro dia você tá rouco, tá garganta ressecada, tosse seca, às vezes um pouco de conjuntivite, congestão, uma febrezinha leve, às vezes imperceptível. Esse é o quadro típico de faringite viral. Em criança, a diarreia pode estar presente. Agora, a faringite bacteriana, não. Se você foi dormir com a sensação de dor na garganta, no outro dia a garganta está fechada.
é início súbito e há também muita dificuldade para deglutir. Você se incomoda com a faringite viral, mas a faringite bacteriana você tem dificuldade até mesmo para se alimentar em alguns casos. A febre está presente mais comumente, é febre alta, acima de 38 graus, há um mal-estar generalizado, náusea, inapetência, vontade de sair de casa, vontade de não ter vontade de se alimentar, às vezes vômito, dor abdominal, é um quadro bem mais severo. E também pode cursar com gânglios infartados, as famosas ínguas, ou aqui no pescoço, ou na axila, ou na virilha. Então, isso aqui é bem característico de uma faringite bacteriana. Além também, e nada impede que você, farmacêutico, que saiba o que está fazendo, pode observar a cavidade oral, pedir para o paciente colocar a língua para fora, usar um abaixador de língua, dar uma olhadinha para dar uma orientação mais substanciada, onde você percebe que no caso viral você tem eritema. Você nota uma vermelhidão nessa região. Às vezes um pouco de edema, mas no geral uma vermelhidão. Enquanto que no caso da faringite bacteriana, eu posso observar placas esbranquiçadas, eu posso observar as tonsilas palatinas bem edemaciadas, bem fechadas, e um eritema bem mais acentuado e marcante. Enquanto aqui é um eritema mais espalhado, uma vermelhidão mais espalhada, aqui você tende a delimitar exatamente que naquela região está mais vermelha. Então é importante que esses sinais sejam pontuados junto ao paciente para procurar um clínico. Uma vez diagnosticada a faringotonsilite de origem bacteriana, a abordagem também envolve anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos e antibiótico terapia. A utilização de anti-inflamatórios segue muito a lógica da otite média. Utilizar anti-inflamatório sem diagnóstico, sem uma utilização de um antibiótico em paralelo, você pode estar atrasando o diagnóstico e você pode estar facilitando a vida da bactéria. Não é interessante. Não tem diagnóstico, não sabe se é bacteriano, é analgésico, é paracetamol, é dipirona. Ah, mas não tem o mesmo efeito, mas não controla. Não, não controla. Mas permite que você também não atrase o diagnóstico. Isso é importante. Veja que, no caso da faringotonsilite, muda um pouco o perfil do antimicrobiano. Não tenho aqui as quinolonas, o macrolídeo permanece, principalmente claritromicina, a gente vai ver mais à frente, apesar do uso da azitromicina ser hoje cada vez mais comum. Eu tenho a amoxicilina mais clavulanato também, nos casos de insucesso terapêutico de gravidade maior, e aqui a penicilina G-benzantina, a famosa benzentacil, que é o terror de muita gente, mas também é uma terapêutica extremamente eficaz para os casos de faringite. Mais à frente, na próxima parte dessa aula, vou falar da amoxicilina, vou falar do clavulanato, vou falar da penicilina e vou falar dos macrolídeos com mais detalhes. Aqui, gente, eu tenho um resumo desses processos infecciosos. Aqui os antimicrobianos utilizados, aqui a rinocinusite aguda bacteriana, a otite média aguda bacteriana e a faringotonsilite bacteriana. Veja que a amoxicilina, numa dose de 500 miligramas 3 vezes ao dia, ou uma dose otimizada 12 em 12 horas, uma dose maior, de 7 a 14 dias, é o tratamento de primeira linha para todas essas infecções. Eu estou colocando aqui a posologia para o adulto. Para a criança, é a mesma lógica, mudando, logicamente, a dose, que é calculada por miligrama por quilo, mas é a mesma abordagem. Eu posso ter situações onde o quadro é mais severo, houve utilização de antimicrobianos recente, casos recentes, que podem indicar a presença de uma bactéria resistente na história, ou no caso do insucesso da amoxicilina isolada, a amoxicilina mais o clavulanato, inibidor da beta-lactamase, vamos abordar mais à frente, também para as 3 infecções.
A penicilina G-benzatina, 600 mil unidades ou 1.200.000 intramuscular em dose única, o terror do pronto atendimento, isso aqui ele é indicado para faringotonsilite. Não tem uma boa eficácia em rinocinusite ou em otites. Enquanto que indivíduos que são alérgicos a beta-lactâmicos, eles podem utilizar macrolídeos como a eritromicina e a claritromicina por um tempo menor no caso das faringotonsilites, ou a claritromicina em maior dose por um tempo maior, também utilizada para faringotonsilite, mas indicada para rinocinusite e otite média. Levofloxacino trata rinocinusite e otite média, lembrando que levofloxacino quinolonas em crianças são contraindicadas. Então, outras opções que eu não abordei aqui, por serem casos específicos, também podem ser utilizados. Bom, isso era basicamente o que eu tinha para trabalhar com vocês em relação a essas infecções, e a próxima parte dessa aula eu vou focar especificamente nas características aplicadas da utilização da amoxicilina clavulato, penicilina e os macrolídeos, sobretudo claritromicina, eritromicina, mas um pouquinho também da azitromicina. Até mais e vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho.